Bom dia, que a paz esteja convosco, amém? Mais um vídeo aqui do canal, e hoje é um vídeo que não faz parte da minissérie, mas é uma palavra de fé para nossos dias. Que os irmãos possam curtir, compartilhar aí, né? Deixar seu ok e abençoar esse devocional, tá bom? Aqui do canal Devocionando. Que sua vida seja abençoada, grandemente a sua família também. Em nome do Senhor Jesus, amém? Nesse momento a gente vai estar falando, dando uma palavra ao seu coração, né? Nesse dia especial, um dia especial aqui para minha família, então vou compartilhar uma palavra também para o seu próximo, amém? E essa palavra está lá no livro de Hebreus 10, versículo de 2. Peço perdão pela voz também, tá bom? Mas vamos lá. A palavra do Senhor nesse dia diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. E tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes amonestamos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, porque se pecamos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Ponto. Pois bem, muitos quando leem o livro dos Hebreus ou ouviram algumas mensagens de alguns pastores, os pastores costumam focar muito no versículo 25, que diz: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia. Muitos pegam mais esse versículo mas não se aprofundam no conteúdo. E aí é onde vem a verdadeira lição. O livro de Hebreus foi escrito numa época em que a igreja era perseguida, né? A igreja estava sendo perseguida por Império Romano, por judeus, né? Ou pessoas ali que não acreditavam na palavra de Deus. Mas nós podemos dizer que no versículo 22 já está dizendo que devemos nos chegar a Deus com um coração verdadeiro e com a certeza de que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o galardoador da nossa vida, né? Nosso coração tem que estar purificado de qualquer, né, doutrina, de qualquer coisa que o mundo colocou na nossa mente. Ou seja, nossa consciência, ela é, por natureza, ela é má, e ela tem que ser purificada. E é só o Senhor que pode fazer isso. E o corpo lavado com água, quer dizer que, quando fala o corpo lavado com água, quer dizer que a gente é lavado, igual Jesus falou, pela palavra. Quando diz água limpa, quer dizer a palavra. A palavra é a verdadeira água limpa que nós recebemos e nos purifica de todo o pecado, né, da má consciência desse mundo. E temos que ficar firme nessa esperança, quando conhecemos a palavra,
e reconhecemos que só Jesus é o caminho. Então nós fazemos a nossa confissão e essa é a nossa esperança, de que Jesus ele vai voltar um dia e vai nos levar para um lugar melhor. E ele é fiel para cumprir isso que ele nos prometeu, né? E aí diz que nós devemos considerar uns os outros, ou seja, considerar o quê? Nós temos que, eu como servo de Deus, tenho que considerar o meu irmão, né? Também como um servo de Deus, aquele que pratica a palavra, a sã doutrina. E o que hoje em dia está vendo muito é discussão de quem é melhor, de qual igreja que é, de onde é, igrejas ricas, né, buscando riquezas. Não, eu vou para essa igreja porque essa igreja ela tem riqueza, ela promete uma vida melhor aqui na terra, e deixamos de estimularmos o que é de melhor, que é o amor e as boas obras. Nós temos que nos firmar nisso, nas boas obras e no amor uns com os outros. E aí vem o versículo que muitos pastores se firmam, né, nele, que diz: não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, mas devemos nos admoestar uns aos outros, sabendo que vai chegar aquele dia. Ou seja, quando diz não deixando a nossa congregação, essa palavra ela não quer dizer que você está deixando um local. Porque os irmãos dessa época eles eram perseguidos porque eles se reuniam em casas, em locais. Não era em templo, não tinha templo ali, porque o templo tinha sido destruído. Então podemos ver que depois da era lá do Império Romano, do Constantino, ele que implementou esse negócio de ter igrejas e tal, que ele colocou o cristianismo como uma religião oficial. E aí sim começou a vir as doutrinas, as denominações depois na era contemporânea. Então nós podemos ver que os irmãos não se reuniam em templos, eles se reuniam onde dava para se reunir. Então era um alerta para que eles não deixassem de se congregar, de se reunir. Congregar quer dizer se reunir ali, para praticar as boas obras, o amor uns com os outros e firmar a fé, né? Que a fé continuasse firme. E não porque estou deixando uma igreja ou estou deixando, eu não vou mais na igreja, então quer dizer, um templo, né? Ali eu estou deixando de servir. Não é isso, entendeu? Porque o dia vai chegar, o dia da vingança do Senhor, ele vai vir buscar os seus, e aqueles que não creram realmente terão a sua repreensão. Mas nós não podemos fazer isso, porque a nossa obrigação é praticar as boas obras e o amor para que eles possam também chegar a Cristo. E não aquele dia não surpreender eles, porque muitos vão ser surpreendidos por aquele grande dia. E aí diz também, né, se a gente conhece, já tem um entendimento, a gente não pode mais continuar na prática das mais obras do pecado, porque nós já fomos lavados pela palavra, sabemos o que é certo e errado. Isso não quer dizer que nós somos perfeitos, santos, não, mas nós vamos ser purificados da má consciência e das mais obras. Então vamos praticar boas obras e assim nós podemos, né, ter uma vida mais santificada diante de Deus e esquecer, né, os rumores. Vamos nos afastar desse mundo, né? Não vamos mais nos apegar às coisas do mundo. Não que você não esteja no mundo, porque Jesus falou, nós estamos aqui, teremos aflições por isso, estamos nesse mundo, mas nós temos em focar em continuar, né, para que aquele dia, que vai ser um dia de ranger de dente, de fogo, não nos surpreenda, amém?
Então fica com essa palavra, medite nela. Saiba que Jesus, ele tem um propósito para cada um de nós. Amém? Deixe seu like aí, compartilhe, se inscreva no canal se puder. E vamos fazer com que a palavra de Deus ela seja pregada, porque aquele dia vem, como fui falar. E ele não pode nos surpreender, tá bom? Deus abençoe.